Bem-vindos a mais uma live. Agora, às segundas, né? Segunda e quarta-feira, pertinho do Natal, na véspera do Natal. Vou fixar nosso tema. Só um minutinho, para as pessoas que estão chegando já entenderem qual é o tema. Pronto. Ok. Fixado o tema, é bom que as pessoas vão entrando e já tomam conhecimento, né? Então, gente, véspera de Natal, que delícia! Para mim, a melhor época do ano é Natal, sabe? Assim, é um clima tão gostoso. Eu tenho tantas associações positivas do Natal. Então, eu já estou no ritmo. Gente, então vamos lá. Por que eu pensei em trazer esse tema, alienação parental? Apesar de não ser uma situação que todo mundo vivencia. Tem muitos pais que não vivenciam isso. Mas também tem muito. Eu tenho um público que realmente passa por essa situação, não sabe o que fazer, né? E eu nunca falei sobre alienação parental. Eu, durante algum tempo, lá no início da minha, enfim, da minha profissão, eu trabalhei com pais no CNJ e era muito focado era focado diretamente assim com alienação parental. Então eu tinha um trabalho bem direcionado a pais, adolescentes e crianças que passavam por conflitos. Então eram pessoas que estavam no processo judicial, então existia muita alienação parental, existiam muitos conflitos com esses pais, existia também violência doméstica, né, no meio, muitas vezes nessa família. Então eu tive essa experiência, né, lá no começo, e foi uma experiência riquíssima, porque eu tive a oportunidade de vivenciar, né, todos os tipos de família, modelos e tipos, infelizmente, de violência. E a gente trabalhava muito focado nessa conscientização desses pais, no trabalho, né, de tentar atenuar e amenizar esses conflitos para que de alguma forma essas crianças e esses adolescentes se desenvolvessem bem, saudáveis. Então, o que é que eu pensei hoje, né? A gente pode falar sobre alienação parental. Claro que eu vou focar muito mais nos efeitos, no aspecto da psicologia, de como a psicologia ela pode contribuir de forma positiva nesse processo. Mas eu quero também, antes de eu chegar a falar sobre esses efeitos, né, esses reflexos negativos da alienação parental, eu quero situar vocês também sobre o que é alienação parental, porque gera muita confusão com esse tema, e além de gerar confusão, às vezes as pessoas, alguns pais e algumas mães fazem sem saber que estão fazendo alienação, né? Eu, né, na verdade, gostaria de fazer essa live e ter feito, ou um dia eu possa fazer também com alguém da área jurídica, um advogado ou uma advogada que trabalhe na área familiar, que seria bem interessante trazer um ponto de vista processual e jurídico, né, dos reflexos também, e como que se caracteriza e como é o processo judicial, né, quando se fala de alienação parental. Porém, eu não tô com nenhum profissional aqui, então vou falar dos reflexos psicológicos, psíquicos da alienação parental. Mas vamos contextualizar logo, né? Então vamos lá. A alienação parental, eu vou pegar aqui dos meus pontos, das minhas anotações, vou dar alguns exemplos de alienação parental, tá? A alienação parental, ela se caracteriza
uma das formas de caracterizar a alienação parental é quando existe uma desqualificação de um dos pais dessa criança. Então é quando a mãe, ela fala do mal desse pai, o pai fala mal dessa mãe, e essa criança, ela começa a ser bombardeada, né, de informações negativas a respeito dos seus pais. Então, isso também se caracteriza a alienação parental. Então, é quando um dos pais, sabe aquela coisa de meio inocente, que às vezes é inocente mesmo, de um pai ficar falando mal do ex-marido, ou de uma mãe ficar falando mal de um ex-marido, ou de um ex-marido ficar falando mal da mulher? Isso é alienação parental. E principalmente quando quando isso acontece com uma recorrência. Não é aquela coisa assim, sem querer, puf, escapuliu porque você ficou chateado com alguma coisa que aconteceu com seu ex-marido ou a sua ex-mulher, não. São situações recorrentes, que existe uma frequência e que essa criança, ela acaba sendo envenenada, sabe? Ela fica todo o tempo, é como se estivesse plantando uma sementinha ali na cabeça daquela criança, e ela vai internalizando conceitos distorcidos de um desses pais. Então, isso é uma forma também que a gente caracteriza a alienação parental. Outra coisa que também é comum, né, e que é mais fácil a gente identificar a alienação parental do que simplesmente essa sementinha plantada, é quando um dos pais criam empecilhos na comunicação dessa criança. É quando essa criança vai para a casa de um pai, e aí o pai começa a colocar uma dificuldade na comunicação por telefone, né, com essa mãe, e vice-versa. É quando essa criança está na casa da mãe e a mãe coloca uma dificuldade para se comunicar com esse pai. Isso também é uma forma se é uma forma de dificultar a aproximação e a comunicação, isso também é a alienação parental, tá? Então, alienação parental não é quando a criança fala assim, eu não quero falar. É quando esses pais, eles começam a jogar com a criança de alguma forma que ela não se comunique. Sempre aquele pai ou aquela mãe que arranja desculpa para tudo, para esse filho não se comunicar, ou então traz como argumento, agora a semana é comigo. Então, se a semana é comigo, você não pode falar, ou então fica só comigo. Quando for a sua vez de ficar com a criança, você fica com a criança e eu também não ligo. Não é bem assim que funciona. Até porque hoje a justiça, ela já está, unânime, né, já esse pensamento da guarda compartilhada. Assim, existem exceções, sim, né, alguns casos muito específicos em que a guarda é só de um dos pais, fica só com a mãe, fica só com o pai, mas aí envolve algumas questões, às vezes, de violência, envolve algumas questões mais complexas e que sim, essa guarda fica só com o pai ou com a mãe, ou às vezes fica até com os avós, mas são situações isoladas, né? Que existe às vezes um risco para essa criança. Essa criança é negligenciada quando está com um dos pais, né? Quando está só com a mãe ou está só com o pai. Essa criança ela fica largada, negligenciada, isso envolve risco de saúde, de vida dessa criança. Então, quando isso acontece, né? O juiz, ele faz a guarda, apenas que eu esqueci o nome. Quem for da área jurídica pode até me contribuir aqui na live, mas fica só com um dos pais, né? Fica só ou com a pai ou com a mãe. Mas, na maioria dos casos, a guarda é compartilhada, ou seja, essa criança, ela fica no convívio do pai e fica no convívio da mãe. E tenta equilibrar o máximo possível durante a semana, durante esses dias, esse convívio. Então, a criança ela não vai ficar só no final de semana com o pai, durante a semana toda com a mãe. Tentam inserir, de alguma forma, esse pai na rotina dessa criança. Por exemplo, no dia de terça e quinta, esse pai vai pegar essa criança. Na segunda e na quarta, a mãe vai pegar essa criança na escola. Então, existe um revezamento, tá? Então, nesses casos, gente, eu tô vendo aqui algumas perguntas sobre sono, sobre algumas. Gente, isso é tema para outra live, né? Isso é tema. A gente tem que. Vamos focar no nosso tema de hoje. E aí, quando a gente tiver um tema sobre
sono, ou sobre outro, sei lá, outro tema interessante. Eu vi gente perguntando também de outros temas, sobre outros temas. A gente fala, tá? Porque senão foge do raciocínio e aí as pessoas acabam que não estão aqui para falar ou não têm demanda de sono, estão aqui para assistir sobre alienação parental. Tá bom, Nádia? Então vamos deixar assim, quando tiver uma live sobre sono ou quando tiver alguma postagem sobre sono, aí você traz a sua pergunta que eu respondo com o maior prazer. Mas é porque senão eu desfoco e aí eu perco totalmente o raciocínio. Não sei mais nem o que eu tô fazendo, falando, tá? Só pra gente focar e não perder aqui a linha de raciocínio e todo mundo, de alguma forma, também aproveitar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Eu tava falando sobre a guarda compartilhada, né? Não, a alienação parental, ela não vem. A alienação parental vem somente do pai e da mãe? Olha, acredito, isso é uma excelente pergunta. Eu não sou da área jurídica, mas acredito que não. Eu acredito que a alienação parental hoje ela se estende para outras pessoas. Se alguém tiver aqui da área de família e puder responder isso, eu acho que seria interessante, uma dúvida super pertinente. Eu não sei te informar, mas eu acredito que a alienação parental hoje ela não se caracteriza somente pai e mãe. Eu acho que envolve também avós, outras pessoas que convivem com essa criança, tá? Quem é da área jurídica, me corrige, ou complementa aqui, porque, como eu disse, eu queria muito ter uma pessoa aqui dessa área para poder me ajudar também nessa parte mais jurídica, tá bom? Mas eu acredito que não, que envolve outras pessoas que convivem com essa criança, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, a guarda hoje ela é compartilhada, ou seja, essa guarda normalmente ela é equilibrada com o pai e com a mãe. O ideal é que seja, óbvio, quando não envolve risco para essa criança, tá? Pedro, atitudes dos pais que moram juntos podem fazer alienação parental? Pode sim, de forma prática. Eu não sei se jurídica isso vai se caracterizar como alienação parental. Se você, por exemplo, entrar na justiça e pleitar de alguma forma isso, né, de que existe uma alienação parental na relação de vocês, não sei se isso no judiciário cabe, mas se for falar de forma de atitudes e comportamentos, sim, existem alguns comportamentos e atitudes, mesmo com um casal morando junto, né, mesmo que esse casal ainda casados, morando juntos, sim, tem alguns comportamentos que sim caracterizam como alienação parental, tá bom? Que é justamente aquele casal que eles não se alinham, que fica um jogando contra o outro e querendo de alguma forma, né, colocar uma responsabilidade no pai ou na mãe, sabe, assim, a sua mãe que é problemática, não, seu pai é muito difícil, seu pai é muito problemático, seu pai não sabe nada, e começa a fazer esse jogo. Então, sim, alguns comportamentos e algumas atitudes, elas são muito parecidas com a alienação parental, mas eu não sei te dizer se a gente pode caracterizar isso judicialmente, se isso dentro do direito, né, no direito de família, isso se caracteriza. Mas comportamentos, se eu falar assim, comportamentos existem numa relação de casal? Existe sim. Mesmo esse casal morando no mesmo ambiente familiar e mesmo esse casal junto mesmo. Cônjuges mesmo que têm relação, né, afetiva e que convivem, tá bom? Outro ponto que também se caracteriza uma alienação parental, omissão de informações. Né? Aquele pai, aquela mãe que não conta muito bem o que aconteceu para o outro parceiro. Gente, eu lembro, porque tem muito tempo, isso já tem muitos anos, mas eu lembro de ter me deparado com situações assim absurdas de crianças que elas estavam muito doentes e aí essa criança ia para casa do pai e a mãe não informava as medicações que essa criança ela precisava tomar, sabe, assim, e era algo nítido que era proposital para que de alguma forma esse pai se sentisse perdido ou que esse pai
colocando esse pai como em uma situação de negligência com essa criança. Mas ele estava sem informação, sem nem saber que essa criança estava doente. E aí, em algumas situações, vinha no processo dizendo que esse pai era negligente, mas muitas vezes esse pai ele não tinha a informação, né, a informação da medicação que deveria ter sido tomada. Então, essa omissão de informação, ela também se caracteriza alienação parental. Isso não só de medicação, mas também coisas que envolvem de escola, avisos, observações, e que são de extrema importância o outro pai saber, tá? Para o desenvolvimento dessa criança. Então, isso também se caracteriza alienação parental, tá bom? Outra coisa que acontece também, e é super comum, é aquela coisa de descredibilizar o pai e a mãe a partir da questão financeira. Aquele jogo de seu pai é um pobre coitado, sua mãe é uma pobre coitada, você tem que ficar aqui porque ele não vai te dar um tostão, ele não vai te dar nem o que comer, então coloca sempre de uma posição de humilhação por baixo. Então, quando você vai colocando isso na cabeça da criança, que o outro, né, o pai ou a mãe, está numa posição, um ou outro está numa posição inferior, isso também é caracterizado em alienação parental. Vocês percebam que em algumas situações, tirando essas coisas mais graves de omissão de informação, né, criar empecilhos de comunicação. Olha, uma pessoa falou que pode ser por qualquer membro da família, sim, de acordo com a lei da criança e do adolescente. Maravilha, tá vendo? Tá aí, ótima informação, muito bom. Que serve para todo mundo, era o que eu imaginava. Que serve para outros membros da família também. Até porque isso acontece, né? Com avós, com tios, isso é comum. Então, por isso que eu imaginei que isso também valeria para outros membros da família. Voltei, gente. Desculpa, recebi uma ligação aqui. Então, desculpa também essa tosse. Continuando, vamos lá. Falei sobre isso. Uma outra coisa que acontece também, que não é com tanta frequência, mas acontece. Mudança de domicílio. E sem informar o ex-cônjuge. Então, são aquelas pessoas que simplesmente se mudam, tomam uma decisão sem comunicar e sem conversar com o ex-cônjuge. Isso também é alienação parental, tá? Uma outra coisa que também, isso é comum também demais, que sabe fazer a criança de espiã? Sabe quando você utiliza a criança como uma espiãzinha, uma mini espiã, que ela fica dando e passando informações um para o outro. Você pede para a criança, assim, aquele pai ou aquela mãe fala, olha, filho, presta atenção ali quando a sua mãe fizer tal coisa, quando isso acontecer, aí você fala aqui para o papai, e vice-versa. Esse movimento de transformar a criança em uma mini espiã, isso também é uma alienação parental. Na verdade, então, assim, a gente não pode fazer da criança utilizar da criança um mecanismo de investigação da vida do outro e muito menos envolver a criança dentro dos conflitos que, enfim, na relação de casal podem estar surgindo ou surgiram, ou as dores e as questões conflituosas que ocorreram. Então, essa mistura, né, eu costumo dizer assim, que a alienação parental é uma coisa meio óbvia, eu acredito. É óbvia porque a partir do momento que a gente está falando de um menor, de uma criança que é um sujeito vulnerável, a gente tem que priorizar aquele sujeito. Ou seja, priorizar em todos os aspectos emocionais, aspectos de saúde física, né, segurança, dar tudo que a gente pode prover para essa criança de melhor. E quando, né, a gente faz, de alguma forma, um jogo emocional nessa criança e envolve essa criança em conflitos pessoais do casal, isso é uma questão, eu acho que é meio óbvia, mas que
a gente transforma, acha que isso é banal, que isso não vai interferir na saúde e no desenvolvimento mental dessa criança. Mas interfere e muito. Porque imagine que uma criança, né, que tem figuras fortes e representativas de um pai e de uma mãe, eu estou falando de uma família, né, de um pai e de uma mãe. Não estou falando aqui quando envolve violência doméstica, onde essa criança ela está até correndo risco, não estou falando desses aspectos. Eu estou falando de uma criança que tinha pais que tem pais que a amam, que tentam dar um melhor, que dão amor, que dão carinho, e de repente ela está no meio de um tiroteio, de situações, de conflitos que ela não tem absolutamente nada a ver, né? E isso vale salientar que uma coisa muito importante, as crianças, elas tendem a se culpabilizar quando os pais se divorciam, quando os pais se separam. Isso é um processo tão comum, mais do que vocês imaginam. Quando os pais se separam, é normal e é comum algumas crianças se sentirem um pouco responsáveis ou totalmente responsáveis por essa separação. A gente escuta muitas vezes discursos assim: ai, meus pais se separaram porque eu dou muito trabalho, meus pais se separaram porque eu sou muito danada, né? Porque eles brigam muito por causa de mim, né? Quando aqueles pais não estão alinhados, e aí a criança ela se sente responsável por esses conflitos. Então, é normal e é comum essas crianças, no processo de separação, se for uma separação que não tem um cuidado nessa saúde mental dessa criança, ela ter uma pontinha de culpa aí nesse processo. Agora, imagine quando existe alienação parental. O que carga a quantidade, é quase como se ela estivesse levando um elefante nas costas, de uma responsabilidade que não é dela, né? Que ela não faz parte. E alguns pais fazem questão de inserir essa criança nesse conflito. E, além de inserir no conflito, né, com uma necessidade de afetar o ex-parceiro, elas acreditam que, em algumas situações, que é o melhor para a criança, esse afastamento absoluto. Mas, na verdade, esse afastamento absoluto é melhor para ela ou para ele, como pai ou como mãe, que naquele processo de luto, de uma separação, precisa realmente de um tempo para ressignificar. Mas essa criança, ela não pode ser sacrificada. Ela não pode sacrificar a relação dela com esse ex-parceiro, com essa ex-parceira. Então, isso é uma questão de maturidade, é algo que eu acredito que é óbvio. Apesar de ser óbvio, até hoje a gente se depara com discursos de pais que fazem alienação parental com o intuito de atingir o outro parceiro. Isso é extremamente comum, infelizmente. E eu confesso que trabalhar com pais assim, né, que tá na cara que esse pai ou essa mãe está fazendo alienação parental, é um verdadeiro desafio, porque muitas vezes eles não enxergam. Ou eles não querem enxergar, ou eles até enxergam, mas eles acham que isso não vai repercutir negativamente nessa criança, e que isso não vai, de alguma forma, afetar, mas afeta. Afeta e muito. E aí, entre os pontos que eu quero trazer para vocês, né? Alguns pontos que eu não vou dizer, e que, como eu sempre falo aqui, que isso vai acontecer. Nada na vida desse mundo, ainda mais quando a gente fala de complexidade humana, a gente diz que é absoluto. Mas existe uma grande probabilidade a partir de estudos, tá? Então, todos os efeitos que eu vou falar aqui para vocês uma probabilidade, são probabilidades. Não é algo absoluto e não é algo que você vai dizer, que eu posso dizer assim, isso vai acontecer, não necessariamente. Mas existe a gente acredita que isso é comum de acontecer pelas circunstâncias que são muito difíceis, são complexas, né? Existe um rompimento. Muitas vezes isso envolve essa criança, quando ela passa por alienação parental, existe processo judicial. Essa criança normalmente é exposta. E aí, muitas vezes, ela passa por profissionais, até no judiciário, não só por profissionais extrajudicial, que às vezes um psicólogo que está acompanhando ela, mas ela também é acompanhada por psicólogos, às vezes, na própria justiça.
tá? Então, gente, é um negócio, assim, extremamente desgastante, né? E que pode, de alguma forma, ter efeitos colaterais para essa criança e ser prejudicial, né? No aspecto dela de desenvolvimento, de vida, nas relações. E aí, eu vou começar pela questão da infância. O que é que normalmente a gente vê com crianças que passam por situações de alienação parental? O que é comum a gente encontrar? Normalmente são crianças que têm uma mudança de comportamento e tendem a ficarem mais agressivas e mais tristes, mais chorosas. A escola normalmente ela sinaliza para os pais, porque essa mudança de comportamento a gente não vê somente em casa, mas também no âmbito escolar. Então, os profissionais eles também observam essa mudança de comportamento e sinalizam para os pais. Uma criança que ela fica muito mais fechada, é uma criança que ela tende a ficar mais sensível, inclinada a se isolar, né, com baixa concentração, o rendimento escolar normalmente baixa, então essa criança às vezes começa a ter dificuldade de aprendizagem, tá? E isso são efeitos que a gente vê dentro de casa, de relatos e situações vivenciados pelos próprios pais dentro de casa e também em situações na escola. Agora, gente, eu tô falando dos efeitos, mas eu queria frisar uma coisa muito importante para vocês, tá? Que foi até uma pergunta que me fizeram ontem. Não, ontem não. Foi antes de ontem, eu acho. Não lembro, mas foi bem recente. Eu vi uma mãe perguntando, eu abri uma caixinha de perguntas e uma mãe me perguntou se teria problema dela se separar do marido, porque ela tinha ido para um profissional e essa criança começou a apresentar uma mudança de comportamento, ficar mais agressiva, ficar mais irritada, e esse profissional orientou essa moça a retornar ao relacionamento por conta dessa mudança de comportamento do filho. Gente, a mudança de comportamento da criança não necessariamente ela vai ser. Pode ocorrer uma mudança de comportamento normal em uma separação, mesmo sendo essa separação tranquila, amistosa, tudo tranquilo, pode sim ocorrer uma mudança de comportamento na criança. Mas essa mudança, ela não tem força, sabe? É só um momento de transição, um momento de modulação para essa criança. Ela vai precisar de um suporte, ela vai precisar de aconchego, ela vai precisar estar mais se adaptar com essa ausência de um dos pais, né, do pai ou da mãe, porque normalmente as crianças ficam mais com as mães, então elas vão sentir essa ausência do pai, que é o mais comum, né? Mas isso não significa, a separação não necessariamente vai ser um trauma para essa criança, ou que essa criança ela vai ser um adulto que não vai conseguir se relacionar, não necessariamente. Na verdade, o processo de separação, se for um processo de separação saudável, pelo contrário, essa criança ela vai entender que ciclos podem se fechar, tá? E para que feche esses ciclos, a gente não precisa entrar num pé de guerra, a gente não precisa entrar em conflitos, em desarmonia. A gente fecha ciclos, a gente pode sofrer, a gente pode, né, passar por um momento delicado, mas a gente ressignifica. Então, precisa de maturidade. Eu acredito que se os pais têm maturidade, têm cabeça, têm juízo, o processo de separação não precisa ser dessa forma e essa criança ela vai conseguir entender, tá? Então, o que eu quero dizer é que se realmente não der certo a relação, não deve de maneira manter uma relação por conta de uma criança, sabe? Porque um casal que é infeliz numa relação, ela vai transmitir essa infelicidade para a criança percebe. Não é algo que a gente. Não dá para esconder isso da criança. Agora, quando tem uma separação saudável, que os dois têm uma maturidade, né, de fazer isso de forma processual, às vezes até solicita a ajuda de um profissional, de um psicólogo, para dar o suporte nesse processo,
Nada disso acontece, né? Essa criança ela vai conseguir ressignificar e vai conseguir dar conta. Pode ocorrer, sim, algumas mudanças de comportamento? Pode, mas isso tudo é ajustável. O que eu estou falando aqui são mudanças de comportamentos que gera um intenso sofrimento para essa criança, porque ela está em uma situação que os pais estão separados, esses pais vivem em conflito constante, né? Eles estão a todo tempo se metralhando, ela está no meio desse tiroteio e ela não tem o que fazer. Sabe? Então, figuras que são tão importantes para ela, ela fica sempre no meio e se achando que tá do lado de um que tem que tomar partido, sabe? De alguém, eu tenho que tomar partido de alguém, eu tenho que tomar partido da minha mãe, eu tenho que tomar partido do pai. E tem alguns pais que, nesse processo de alienação parental, cobram realmente partido dessa criança. Que essa criança ela fique de um lado de um ao lado do outro. Isso é a coisa mais absurda, mas existe. Então, eu estou falando de efeitos colaterais, né, em aspectos de alienação, tá bom? Vou frisar aqui. Então, eu não estou falando que separação é uma coisa que não pode acontecer, pelo contrário. A gente tem que viver bem, sabe, em harmonia. Não tá bem, né, não tem realmente saída, não tem jeito, ok. Agora, faça com que esse processo de separação seja um processo leve para essa criança, que ela se sinta amada, que ela sinta que ela não vai perder ninguém, não vai perder não a mãe nem o pai. Isso não muda, isso não vai mudar. Essas figuras, elas vão existir para sempre. Esse pai e essa mãe, elas vão viver e vão ser pai e mãe para a vida inteira dela, tá? Já falei sobre aumento da agressividade, falei da tristeza, falei do rendimento escolar, que é comum cair, né? Outra questão, né? Na adolescência, crianças que passaram, ou até adolescentes também, que passam por situações, isso não é só na infância, adolescentes que passam por situações traumáticas no momento da separação dos pais, elas tendem a fazer uso de drogas ilícitas e uso excessivo de álcool, tá? Então isso vale tanto para crianças que passam por situações muito conflituosas com esses pais, tanto com adolescentes também que estão passando por um processo de alienação parental, tá? Então existe uma tendência a alguns comportamentos, algumas dificuldades com regras, com limites. Essa criança ela se sente perdida e provavelmente na adolescência isso é muito mais intensificado, tá bom? E aí fica aquela coisa, né? Fulano tá tão rebelde, meu filho tá rebelde. Na adolescência esse menino virou um rebelde. Por quê? Justamente essa criança. Por que isso acontece? Né? Uma pessoa perguntou. Por que isso aumenta a probabilidade? As drogas ilícitas e o álcool, né? Que é uma droga só que é lícita, o uso do álcool, são substâncias que a gente considera que diminuem a ansiedade, né? Elas tapam os buracos. Então, pessoas que normalmente se excedem no álcool, se excedem no cigarro, fumam, se excedem, utilizam drogas, normalmente existe um sofrimento psíquico, um vazio emocional que ela tende a suprir com qualquer tipo de drogas, não só o álcool, não só. Às vezes existem os psicotrópicos também, né? Pessoas que vivem todo o tempo dopada, Rivotril, 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 e se entopem de Rivotril, às vezes não tem nem prescrição médica e ficam tomando Rivotril. Então, eu não tô falando disso, eu tô falando de uma forma geral. Por isso que acontece. Então, são pessoas que elas vivem num sofrimento psíquico tão grande, desde criança, por conta dos conflitos dos pais, e que elas utilizam esses mecanismos, né, de drogas ilícitas, como também ou excesso de álcool ou cigarro, como um mecanismo de fuga, um mecanismo de diminuir a ansiedade e os sintomas da depressão. Isso entra aí não só, aqui eu estou falando sobre drogas ilícitas e álcool, mas a gente pode falar também sobre compulsões, outros tipos de transtorno, que é esse outro ponto que eu quero trazer para vocês. Aumenta a probabilidade de desenvolver
transtornos, sejam eles transtornos de humor, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Alguns transtornos de compulsão, ou seja, compulsão alimentar, né? Às vezes anorexia. Então, principalmente transtorno alimentar. Gente, tem estudos assim, quantitativos fantásticos que fazem muito essa relação de transtornos alimentares com a relação de família, né? Então a gente sabe que tem muitas questões principalmente no aspecto de comunicação, de dificuldade de comunicação dos pais com relação a esses filhos, muitos conflitos familiares. Existem pessoas que desenvolvem comportamentos tanto de compulsão, né, como de privação de alimentos. Então, anorexia, bulimia ou TCAP, né, ou TCA, que hoje em dia é transtorno de compulsão alimentar, né, que antigamente chamava transtorno de compulsão alimentar periódica, mas tiraram periódica, que é o transtorno de compulsão, é aquela pessoa que come compulsivamente. Então, também existe uma maior probabilidade entrando nesses transtornos, né, também de humor. Dificuldade de se relacionar afetivamente. Então, é uma pessoa que ela tende a ficar mais na defensiva nas relações, com medo de se envolver, né? Porque ela tem já na sua história de vida, né? Um modelo parental que não teve muito sucesso, então é um modelo muito conflituoso. Então essa pessoa ela começa a desenvolver uma crença de que toda relação é difícil, toda relação é complicada, envolve muitos conflitos. Então ela tem uma dificuldade maior de ter relações saudáveis. Significa que essa pessoa não vai ter relação saudável de jeito nenhum. Não estou falando, como eu falei, não existe nada absoluto, mas tende sim a ter um pouco mais de dificuldade nessas relações, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto aqui com relação aos efeitos. Bom, se eu esqueci, eu acho que não tá nos pontos. Todos os pontos aqui eu coloquei, né? O que eu quero falar para vocês aqui. Se vocês sofrem de alienação parental, sugiro que vocês procurem um profissional da área jurídica para que esse profissional possa orientar, né, de forma como que vocês podem proceder para não dá para ter controle total, mas para atenuar esse problema. Se seu filho está, né, está nítido esse sofrimento dessa criança, e mesmo que não esteja nítido, acredito que não custa nada você procurar também um profissional para dar o suporte para essa criança. Às vezes, essa criança ela não apresenta mudanças de comportamento, mas ela por dentro, essa criança está destroçada, tá? Porque não existe nada pior para uma criança ver figuras tão importantes brigando, discutindo, se agredindo verbalmente, ofendendo, né? Colocando essa criança como uma moeda de troca. Então, independente de mudança de comportamento ou não, se você observa que tem alienação parental, seria interessante procurar um profissional, até para investigar qual é a percepção dessa criança, como é que essa criança está lidando com essa situação, né? E se você, né, dentro desses exemplos que eu falei aqui de alienação parental, se você em algum momento, né, se pegou e pensou assim, vixe, eu já fiz isso daqui. Se fez, né, eu acredito que nada como um aprendizado para a gente fazer diferente. E às vezes, e o que eu via, né, às vezes tinha muitos pais que praticavam alienação parental, mas não imaginava a gravidade dessas atitudes, né, com a criança. Então, se você que está me assistindo se deparou, dentro dos exemplos que eu trouxe, de alienação parental, que você pratica ou praticou, que sirva só de exemplo, que sirva só de conhecimento, para que vocês façam diferente e não façam mais isso, tá?
É muito ruim, gente, é muito sofrido, né? Eu nunca passei, graças a Deus, assim, meus pais são casados até hoje e eles são muito equilibrados, mas a gente sabe, né? Quem trabalha com saúde mental sabe do sofrimento. E a gente vê essas pessoas sofrendo de verdade, mesmo sem ter passado. Então, se você for um pouquinho empática, se tentar colocar no lugar desse outro, você imagina que quanto é difícil para a cabeça de uma criança dar conta de pais que vivem em conflitos, que vivem brigando, um ofendendo o outro. Se a comunicação tá difícil, né, com o pai, com a mãe, a gente precisa abrir mão e flexibilizar um pouquinho para a gente conseguir sempre ganhar ali do outro lado, sabe? A gente nunca ganha entrando num cabo de força, cabo de guerra, né? Como se a gente estivesse puxando do lado, o outro puxando do outro. A gente precisa flexibilizar, a gente precisa conversar e dialogar, né? Sem diálogo a gente não consegue nada, nada mesmo. Casos extremos, né? Que mesmo com muito diálogo a gente não está conseguindo resultado, aí cabe sim a gente acionar a justiça, né? Se não tem alternativa, se mesmo na comunicação as coisas não estão fluindo, a justiça está aí para conseguir resolver, tentar pelo menos resolver essas questões. Mas, gente, é tão delicado, é muito difícil, né? É muito difícil a gente, até como profissional, a gente conseguir, sabe, ter uma certeza das coisas que acontecem. Porque tem algumas, como eu falei, né, tem algumas características da alienação parental que são muito sutis, sabe? Que passa, que parece, mas a gente fica assim, mas não é, ou e tá meio disfarçado, então às vezes é uma alienação meio disfarçada, então precisa ter um olhar muito atento. E quem tem mais o olhar mais atento é principalmente essas pessoas que estão ali dia a dia mesmo com alienação parental, trabalhando na alienação parental, né? Psicólogos que estão nessa área e tem um olhar mais treinado para conseguir ver esses detalhes, sabe? Que não é fácil, não. Não é porque eu sou psicóloga que eu domino o mundo e o universo todos, né? Alienação parental é um tema, sim, que eu me deparo na clínica, mas não é uma... confesso que não é um tema que eu preciso estudar, eu preciso investigar, eu preciso montar muito um quebra-cabeça, né? Agora, psicólogos que trabalham bem na área, assim, na área focado nesse tema, eles têm um olhar mais treinado, né? Mais direcionado, assim, mais focado. Eles conseguem observar algumas nuances que às vezes outros profissionais que não trabalham tanto na clínica com essa demanda não conseguem observar, né? Então não é um tema fácil, não é algo que a gente que é fácil a gente identificar, mas algumas coisas facilmente a gente caracteriza, né? Quando são bem nítidas a gente consegue observar. Algumas coisas são disfarçadas. Então, como trabalhar com as crianças, como eu falei, profissional, psicólogo. E eu acho, né, que é até importante, se um pai ou uma mãe estão no processo de separação, não custa nada, eu acho que não custa nada a gente, como dizia meu avô, o que abunda não prejudica. E é verdade. Não custa nada procurar um profissional para dar as orientações necessárias, para direcionar, né? Não é aquele profissional que eu falei, da moça que me perguntou, que mandou a moça voltar para o marido porque para a criança melhorar o comportamento. Isso não existe, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas profissionais que orientem esse processo com a criança e com os pais, para que seja mais leve, mais tranquilo, menos sofrido, porque dizer que não vai ser sofrido, não existe isso, né? É um ciclo que se fecha. Mas que isso seja menos sofrido, que essa criança, ela vai sacudir a poeira, dá a volta por cima, e tudo bem, né? É um processo doloroso para
todos, né? Para o casal, para a criança, tá? E uma coisa que eu queria dar pra gente fechar aqui rapidinho, olha, gente, o que eu percebia, né, na minha experiência há algum tempo atrás, existe muito nos adultos uma coisa que eu digo que é um ego, um orgulho, uma coisa de ego ferido, de vaidade, sabe? Existem alguns relacionamentos que realmente não dão certo por algumas questões graves, por, enfim, ter passado por um casamento que existia muita infidelidade, que teve muita decepção. Ok, né? Eu sei que numa relação algumas pessoas saem feridas, né? Alguma pessoa sai ferida na relação. Mas é muito importante esses adultos olharem a criança como um sujeito, o sujeito mais importante, e que ele tem que sair ileso dessa relação. E para que ele saia ileso, você tem que deixar a sua vaidade, seu orgulho, tudo que te bloqueia de lado, para o bem dessa criança. Ou seja, tudo que te dói, tudo que machuca, tudo que fica dentro da relação de vocês, fica na relação de vocês lá atrás, perdoa, ressignifica, enfim, vai cuidar da sua vida, mas que isso não interfira na relação da criança com esses pais. Isso não pode acontecer, gente. Não pode, porque se a gente está falando de adultos maduros, de maturidade, a gente espera que adultos sejam maduros, não sejam mais infantis, né? Se a gente fala de maturidade, a gente tem que colocar essa criança em primeiro lugar. A saúde mental dessa criança está em primeiro lugar. E para que essa saúde mental esteja em primeiro lugar, esteja bem cuidada, eu preciso passar por cima da minha vaidade, do meu orgulho, do meu ego, da minha ferida, de tudo que eu sofri, pro bem dessa criança. Então, eu tentar me comunicar com esse parceiro ou essa ex-parceira de forma mais pacífica possível, deixar as dores do passado, a minha relação, não depende, minha relação vai ser uma relação de ex pro bem de uma criança que tem um pai e uma mãe. Então, eu acho que o que mais atrapalha, né, nessa questão da separação dos pais é esse orgulho, essa vaidade, essas feridas que ficam ali abertas, que é normal em algumas relações que terminam e ficam ali, né, e dói. Mas a gente tem que ter maturidade, lidar de forma madura, né? Passar por cima disso, porque a criança ela não tem culpa, né? Ela não montou a relação, o casamento dos pais, ela não pediu para nascer, ela não pediu assim, não, queria muito nascer aqui dessa mamãe e desse papai. Não, ela não pediu, então ela não tem culpa se existiu um conflito e dificuldade na relação dos pais. Então a gente precisa ter muita consciência e muito cuidado na forma de condução para que isso não aconteça, né? Para que a gente não sacrifique a saúde dessas crianças e isso, eu não digo nem a médio, até curto prazo, isso possa prejudicar esse sujeito, tá? Gente, desculpa se eu não consegui responder algumas coisas jurídicas, mas eu vi que eu tive ajudantes aqui que responderam. Em um outro momento, eu vou tentar fazer uma live com um profissional da área, né? Eu falei mais dos aspectos emocionais e das relações, mas é um tema que pouco se fala e acontece muito, né? E é muito comum e muitas pessoas acham e não entendem o que é alienação parental. Então, gente, fico por aqui, né? A nossa live se encerra. E eu queria dar um aviso para vocês.
Hoje é segunda. Na quarta-feira é dia 25, no Natal, a gente vai ter live também, tá? Agora eu vou me ajeitar, porque eu não vou estar aqui no meu cantinho, eu vou estar em um outro lugar, eu vou tentar adaptar assim, essa live num ambiente que eu vou estar, para conseguir passar conteúdo para vocês. Espero que dê certo, né? Tomara que as coisas aconteçam e fluam. Mas eu quero sim fazer a live mesmo dia 25 para vocês, tá bom? Ainda não sei o tema. E aí eu vou divulgar provavelmente na terça o tema. Ou na quarta pela manhã mesmo. Ou, desculpa, isso mesmo, é na quarta pela manhã ou na terça à noite. Tá bom? Ok, gente. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Rapidinho antes para eu... Tem alguma pergunta? Não, tem alguns comentários, né? Uma pergunta interessante. Como melhorar a autoestima dos filhos com pais separados? Bom, a autoestima está muito relacionada à segurança, né? Eu costumo dizer que quando essa criança ela passa e ela percebe, né, que ela está passando por esse processo de separação dos pais, e algumas crianças se sentem inseguras nesse processo de separação, né, com medo desse rompimento, como que vai ser a saudade desse pai ou dessa mãe que não vai estar mais com ela. Então, o que é que trabalha a autoestima, né, nessa criança? Primeiro, passando segurança para ela de que a mudança existe nessa relação de casal. Primeiro ponto. E as figuras, né, a parentalidade, ela não vai ser rompida. Ou seja, esses pais eles vão continuar dando aconchego, dando segurança, dando carinho, vão estar ali presentes. E durante esse momento de adaptação, que muitas vezes é o pai que sai, né, do lar, do ambiente, e que às vezes é difícil para essa criança nesse processo de adaptação, ajustar de alguma forma dentro da rotina, quando esse pai não pode estar presente, fazer vídeos, fazer ligações, né, para que essa criança ela sinta menos possível o sofrimento e se adapte melhor a esse novo modelo e a essa nova rotina. Então, melhorar a autoestima é passar, eu acredito eu, que seja muito mais, está muito relacionada à segurança. Então, a gente precisa passar segurança nesse processo, né, trazendo essa adaptação de uma forma mais leve possível, para que essa criança sinta sim, mas que ela sinta de uma forma mais amena do que uma coisa, sabe, abrupta e que de alguma forma traga um sofrimento intenso para ela, tá? Basicamente isso. Gente, vi mais comentários aqui, não tem muitas perguntas, né? Gente falando aqui que fala expressamente sobre os avós, falando que vale para outros membros. Muito interessante, muito legal. É isso. Ui. Deixa eu ver uma pergunta. Mas quando se faz tudo isso que você está dizendo, a criança sofre muito e chora de saudades. Peraí, deixa eu entender aqui. Saudades de quem? Eu não entendi. Saudades quando ela está com você e sente saudades do pai, ou quando ela está com o pai e sente saudades de você? Não entendi muito bem, mas vamos lá. Quando a criança sofre de saudades, primeira coisa, gente. Saudade é um sentimento que não tem como a gente excluir do nosso repertório, sabe? É uma emoção e que vem simplesmente. A gente vai sentir saudade das pessoas que se foram. A gente vai sentir saudades de vivências que a gente teve na infância, na adolescência. A gente vai ter saudades de alguma forma, né? De um bichinho que morreu lá atrás.
Saudade é um sentimento, né, que vem. Quando a gente sente saudade, primeira coisa, a gente não precisa e nem pode, nem deve, e não vai conseguir negar esse sentimento, essa emoção, porque faz parte, é quase inerente do ser humano. A gente vai sentir saudade em algum momento. Mas quando isso acontece, né, a gente deve, eu sugiro que a gente naturalize essa emoção e diga que tudo bem, que às vezes a gente sente saudade, né? E como é que a gente pode matar essa saudade? E dar artifícios para essa criança matar a saudade. Às vezes é levando uma foto, né? Às vezes é colocando um perfume em algum ursinho, em algum objeto que essa criança ela leva, uma naninha, e que ela vai levar para o pai, e aí ela leva essa naninha, ela leva a naninha com o perfume da mãe, ou então ela leva um porta-retrato com a foto com a mãe, isso para também tranquilizar e passar mais segurança e diminuir a saudade, né? Essa criança fazer ligações, né, com mais frequência, se uma, duas vezes não está sendo suficiente, liga mais um pouquinho, tá? Mas saudade não dá para fugir, né? É uma emoção que inclusive está muito relacionada ao amor, ao carinho, né? Ao afeto, a algo que é bom. A gente só sente saudade daquilo que é bom. Então isso é até de certa forma bom, positivo, né? A gente não vai sentir saudade de uma coisa que foi ruim pra gente. Então se essa criança ela sente saudade, a gente pode tentar dar conta dessa saudade dando artifícios para essa criança com esses exemplos que eu trouxe, mas pode ser outros também. Fazer vídeo, fazer mais chamadas, dar algum objeto com algum perfume da mãe, né? Levar um porta-retrato, você pode montar um porta-retrato com essa criança, ou você já levar um pronto, aí você também pode matar a saudade. Então, assim, tentar de alguma forma dar conta, não negar, porque não tem como a gente excluir essa emoção, não dá, né? A gente vai brigar com a gente mesmo. Ninguém aperta um botão e manda embora a saudade, não, mas a gente pode elaborar de uma forma saudável. A gente aprenda a lidar com isso, até porque a saudade a gente sempre vai ter de alguma forma, né? Então a gente tenta dar conta e pode ensinar essa criança desde cedo a lidar com essa saudade, tá bom? Aí a alienação parental, Jaildes, aí entra muito diálogo, e se não resolve com diálogo, como eu disse, medidas judiciais, não tem alternativa, né? Foi justamente aqueles pontos que eu trouxe. Quando os pais, quando um pai ou uma mãe bloqueia a comunicação desse outro, né, do cônjuge, e aí dificulta essa comunicação entre o filho, isso é alienação parental. Se mesmo com diálogo, né, mesmo com comunicação, não tá surtindo, é importante a gente ter medidas, né, ir atrás de medidas judiciais. Meu povo, eu tô na contagem regressiva agora aqui, alguns minutos restantes. Então eu me despeço, deixa eu só